Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo, né? Esta nossa conversa, minha com a Daniela, né? A Daniela foi uma das alunas, né, do nosso programa HIIT 12 Intensity, e hoje eu estou aqui para bater um papo com ela sobre o programa, sobre os resultados, né? Sobre o que ela achou. Dani, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, Christian, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você sobre algo que eu posso dizer que em 2020, enquanto as pessoas estavam em casa presas, me libertou, que foi o HIIT 12 Intensity. Show de bola! Posso te chamar de Dani? Pode, fica muito à vontade. Eu vou te chamar de Cris, que eu sou abusada mesmo. E eu vi você tantas vezes durante esses últimos meses, né, nas aulas, que eu já me sinto muito próxima. E quando você pergunta nos vídeos, e as pessoas que fizerem o programa ou já fizeram vão entender, e você diz assim, tá comigo? Eu falava, tá sofrendo? E eu tô, mas eu tô te odiando agora. E depois eu falava, não, agora eu tô te amando porque eu vi os resultados e foi bem bacana, né? Que bom, Dani, que bom saber isso. Muito bacana saber. Dani, fala um pouco de ti para nós, um pouco da tua história, assim, o que levou, né, tu a aumentar o peso? O que te fez, assim, quais os gatilhos que te levaram a isso? Perfeito. Então, Christian, teve vários fatores. Assim, eu sou uma pessoa que sempre gostei de esportes, fiz natação, corrida, hipismo, gosto de ciclismo, provas longas e tal. Mas também sou uma viajante. Então, a cada 2, 3 anos, eu fui consultora da Unesco muito tempo e também sou professora. E eu acabava, então, me mudando de uma cidade para outra. Aí você assim, se dá conta ou encara uma realidade que é muito diferente da sua, né? Com uma cidade onde você não conhece ninguém, você não conhece as tribos do esporte que estão por ali, né? Quais são as rotinas de esporte daquele espaço. E aí você acaba ficando um pouco solitária e deixa de fazer os exercícios e foca naquilo que é dos 4 perigos que você coloca lá no livro, que é a comida. Então, acaba que compensava mais uma alimentação do que uma preocupação de onde eu vou me exercitar, com segurança, com qualidade, porque isso também é importante, né, Christian? Eu acho que fazer exercício com acompanhamento físico é uma coisa. Fazer acompanhamento físico de qualquer forma, não usando os equipamentos adequados para a tua segurança, um calçado, uma meia, né, uma roupa, não estou falando nem de exercício na rua, eu acho que é bem significativo. Para quem pratica esportes amadores, como eu sempre fiz, eu sempre me preocupei com isso. Então, chegando num espaço que eu não conhecia ninguém, eu também tinha dificuldade de buscar uma referência que fosse uma qualidade, né? Então, como eu ouvi falar do programa de vocês, vi os vídeos, acompanhei algumas pessoas que estavam fazendo os depoimentos impactantes na vida delas, eu pensei, bom, então está na hora da pandemia, eu estava quase chegando a 100 quilos, Christian, isso é importante de falar para o pessoal que está nos acompanhando, que é um susto quando você começa a ver seu IMC e você está quase na obesidade mórbida, porque eu sou uma pessoa de estatura baixa, eu tenho 1,65 m, né, meus filhos brincam, eu estou com 48 anos, tenho um filho de 30, ele brinca que eu sou roda baixa, minha perna é curta, né, e ele diz, mãe, você tem que cuidar, Malvado. você está passando do limite, e ele é um esportista, fez Ironman, o outro faz crossfit, então a gente sempre teve essa questão do esporte, e daí eu encontrei vocês, a gente conversou, eu gostei da proposta e comecei a me exercitar na pandemia, e brinco que eu tenho muitas amigas dos grupos de WhatsApp, que enquanto elas estão reclamando que estão engordando, eu já perdi 16 quilos, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, quando você olha, agora eu posso entrar numa loja para todas as pessoas e consigo comprar uma roupa. Antes eu tinha que ir na loja de gordinhas, ou eu tinha que ir no setor de pessoas, GG, 2 GGs, era esse o manequim que eu estava usando, né? Então, o que me levou a comer foi um pouco a solidão, a frustração, essa questão de mudar de lugares. Eu também concluí um doutorado, né? Tem toda essa questão do estresse do estudo, né? Que você está ali, é uma demanda intelectual muito grande e que você fica pensando, bom, ou eu vou parar para estudar, ou eu vou parar para o exercício. E aí acaba sempre deixando o exercício de lado e isso se torna um ciclo vicioso, né? Uhum. E qual que foi teu sentimento, assim, Dani?
teu principal sentimento quando tu subiu na balança, porque a gente sabe, né, que além dessa questão estética, que é muito bom, que eleva a nossa autoestima, que nos faz acordar com mais energia, disposta, mas assim, em relação à tua saúde, o que tu percebeu de diferente, que mudou na tua vida? Bom, eu estava sempre cansada, né? Assim, você já saía da cama meio, dormia mal pra caramba, acordava até com dormência num dos braços, coisa que já não acontece mais, porque eu acho que era também a questão do excesso de peso, do sedentarismo, né? Então, essa questão da saúde qualificou um monte. Eu sou uma pessoa que tenho asma, né? Então, em tempos de pandemia, isso também é um agravante, né? Eu tinha que pensar em alternativas de ficar mais saudável e de me cuidar. Então, fazer o exercício em casa foi a grande salvação da lavoura desse ano. Não tenho mais crise de asma, estou com menos alergia, estou me sentindo mais saudável, mais disposta, mais criativa, né? Estou produzindo muito mais do que eu produzia antes de começar o programa. Então, assim, eu acho que eu não consigo ver uma coisa ruim ou alguma coisa. Tá, dificuldade tem, a gente vai conversar, acho que também sobre isso, porque eu estava Claro. sedentária e o meu corpo está relembrando como é fazer exercícios, mas talvez alguém que queira fazer o programa nunca fez. Então, vai ter que aprender a fazer os exercícios. Eu ficava preocupada com a questão da postura, se eu não estava cometendo nenhum equívoco, né, ao fazer o exercício a partir dos teus exemplos. Mas eu não vejo nenhum aspecto que diz assim, nossa, não, o HIIT não deu certo para mim, não funcionou. Não, pelo contrário, eu me sinto uma pessoa mais saudável. Os meus filhos falaram que eu estou mais remoçada, né, que eu estou quase ficando insuportável de tão remoçada, né, de tão jovem. E olha que bacana esse teu depoimento, né, Dani? Porque o que acontece, né? Existe um certo preconceito com o treinamento HIIT, que é um treinamento, sim, de uma intensidade maior, né? Mas, porém, o que eu busco dentro do programa, né? Colocar exercícios simples, né? Que todas as pessoas conseguem fazer. E aí tu já traz duas coisas muito importantes, né? Tu tem 48 anos e você é asmática e estava pesando quase 100 quilos. Exatamente. Né? Então, assim, né? E isso não te impediu de começar, fazer e mudar. Eu acho que isso é muito bacana da tua parte, né? E eu acho que isso também vai de encontro àquilo que a gente conversa, que é a questão da mentalidade, a questão da alimentação e a questão da recuperação, né? Então, os exercícios, eles acabam fazendo com que essa engrenagem vá se encaixando, né? Em todos os aspectos da tua vida, e isso tudo se reflete, né, na questão da saúde e também na questão da estética. Né? Com certeza. E eu penso que a leitura do e-book, Christian, foi muito importante para mim. Porque ali você lista várias coisas, se não me engano, são 10 coisas que a gente costuma fazer quando começa os exercícios. Nossa, quando eu me dei conta, eu estava marcando quase todas as respostas. Você já começou uma coisa e largou? Você começou e na metade parou, do meio da aula? Você tem vontade de desistir? Meu Deus, sou eu! Né? E aí eu me dei conta de que é difícil. Em algumas semanas a gente fica com aquela vontade de não, hoje eu vou burlar o treino, hoje eu vou matar o treino. Mas a sensação de treino cumprido é tão boa que eu faço fotos, assim, faço selfies da minha cara suando, vermelha pra caramba, e vou me lembrando desde o primeiro dia, né? Então tem tipo o antes e o que tá agora, que eu não considero que eu terminei o treinamento com você, né? Eu acho importante continuar, eu sigo, a gente decora a sequência de aulas e principalmente o pouco tempo que a gente dedica para isso e o grande resultado para esse tempo. Porque antes eu ficava 1 hora pedalando na minha bike, apertada, assim, numa marcha pesada, e não tinha nem a perda de peso e nem esse resultado com relação ao meu físico mesmo, a minha vontade, a minha criatividade para sair da cama, né? Essa questão de você se mexer. É tipo alguma coisa da endorfina que fica depois que a gente termina o treino. Tipo, eu cumpri o que eu tinha que cumprir e eu sei que o meu corpo vai estar queimando calorias até o meu próximo treino, com esses cuidados que a gente tem a partir do que você coloca. Então, acho isso bem importante. Não é assim, pedalei 1 hora, comi feito uma porca, quer dizer, comi muito. Comi como uma gordinha eu sou uma gordinha em recuperação, por mais que eu perca peso, eu sempre vou ser uma pessoa que preciso ter atenção com a minha alimentação, mas eu ficava, nossa, 1 hora de bike e não dá diferença na balança.
12, 15 minutos de fit por dia, 3 vezes na semana, mais o treino de final de semana, né? Que daí sempre tem lá os extras, eu sempre fazia os extras. Dava resultado, assim, fantástico. Porque as pessoas que me veem todos os dias online falavam assim, o que você tem? Você tá excelente. Daí eu falava, nossa, então tá... Eu tenho pescoço... E tu lembra do e-book, né? Que isso que tu comentou agora é uma das fases de transformação, que é aquela fase onde os amigos começam a perceber, né? Exato. Que já é um estágio bem avançado, né? Esse estágio, né, dos amigos já é um estágio onde a perda de peso já é bem considerável, né, Dani? Eu acho que sim, e tem coisa melhor do que alguém que não te vê a tempo e diz assim, nossa, você tá diferente, mas não é tipo, você tá com cara de mais velha, você tá melhor, você emagreceu, pô, é um elogio, né? Não, e é muito bacana tu ter colocado, tu trouxe alguns assuntos assim que eu gostaria de tratar agora, assim, que passado 9 meses. Eu gostei bastante. Desculpe. Não tem problema. Na verdade, tu trouxe dois que eu gostaria de indicar. O primeiro deles, né, é a questão dos treinos. Então, para quem ainda não conhece a nossa área de membros, a nossa área de membros ela é composta, como tu falou, né, pelo e-book, né, onde eu descrevo vários segredos do emagrecimento, é composta pelos treinos, né, pelos treinos HIIT 12, e também, né, nós pensamos na sequência. Então, se tu entrar lá no bônus 1, tu pode ficar treinando eternamente, e aí é como eu digo lá no programa, ou tu pode, né, intensificar e perder ainda mais, ou tu pode manter aquilo que tu já conquistou. Depende daquilo que tu quer naquele momento, né? Não, e é verdade. E tem também a questão do alongamento, né, Christian? Que eu acho que é importante, é uma coisa que ali tem como você alonga antes e depois você repete ao final do treino, que era uma coisa que eu sentia falta e que daí vocês foram também. Eu acho que o programa ele foi se qualificando ao longo de 2020, eu espero coisas muito boas ainda esse ano e para 2021, eu espero que tenha novidades. E é muito gostoso, assim, eu coloquei os meus filhos para treinarem comigo, eu estava na semana 4, eu acho. Gente, quase matei os moleques, e um tem 30 anos e o outro 25. E eu falava, viu, vocês estão subestimando o meu treino de 12, 15 minutos, porque vocês vão para o crossfit, ficam lá enlouquecidamente pegando peso e fazendo um monte de coisa. E aí eu falo, olha, minha alternativa saudável e com relação a toda a minha questão de saúde também, né, em tempos de pandemia, sou grupo de risco, está funcionando muito bem para aquilo que eu estou buscando, né, que é uma qualidade de vida. Eu falei que eu comecei com quase 100 quilos, hoje eu estou com menos de 82, ainda estou um pouco pesada, mas continuo buscando. Nossa, mas é muita diferença, né? A gente coloca aí. É uma grande diferença. Dá uma diferença grande mesmo. Não, e esse teu relato é muito bacana, assim, né? Porque tu tem dois filhos que se exercitam, né, em outras modalidades, né? Que aí eu não sei quais os objetivos que eles buscam, mas enfim. E para ver, né, que na verdade o HIIT ele é aplicável a qualquer pessoa, e dentro do programa, né, tu até pode dizer isso, né? Os treinos eles vão seguindo uma sequência pedagógica. Ou seja, né, lá no início é um treino mais tranquilo, ele vai aumentando a intensidade, ele vai aumentando os tempos, até chegar, né, nos treinos mais intensos, né? Então é muito importante que a pessoa siga esse protocolo, assim como tu seguiu, né, e teve o resultado que tu teve. E eu acho bacana que, assim, quando a gente tem alguma dúvida com relação ao treino, a gente te manda mensagem e você responde, por exemplo, burpee era uma coisa e ainda é um exercício que para mim é muito complicado de fazer, né? A questão de fazer o agachamento vai tranquilo, o problema é chegar lá embaixo e voltar. E aí no início eu fazia meio burpee, aí você falou faz meio, faz assim, adapta, me deu uma série de alternativas que eu acho bem importante também trazer isso, Christian, para colocar que nós não somos atletas, né? E você, quando propõe os exercícios, você também diz, o que importa não é fazer 50 durante 30 segundos, é fazer os 10 que você consegue e não parar. Então, assim, no início, eu fazia muito isso. Não, eu não consigo fazer o que ele está fazendo ali, mas eu não vou parar.
né? Esse é o meu tempo de treino, esse é o tempo que eu vou acompanhar. E depois, aos poucos, as coisas foram ficando mais fáceis. Então, tinha semanas que eu comemorava, semana 1, semana 2 de novo. Aí, quando chegava na 4, eu falava, meu Deus, é burpee, agachamento e vamos embora. Mas a gente vai se acostumando e isso vai fazendo parte da nossa rotina, o corpo se acostuma também, né? E a gente fica mais... Que bom, Dani, que tu colocou. Que bom que tu colocou isso, porque também é uma dúvida que as pessoas têm, né? Quem compra, né, quem adquire o programa Hit 12 Intensity tem sim, né, todo o meu apoio, porque eu digo uma frase, né, uma vez meu aluno, sempre meu aluno. Então tem o canal de suporte, pode mandar mensagem, né, eu tenho dificuldade de fazer o burpee, como eu posso fazer? Né, vamos modificar esse exercício, vamos trocar, vamos adaptar, né, justamente para quê? Para que todas as pessoas também, nas suas particularidades e especificidades, né, consigam o melhor resultado possível. Dani, já vou engatar a próxima pergunta. Tu já disse, então, né, como que tu conheceu o HIIT, e eu gostaria de saber, então, nesse momento, Dani, como que transcorreu o teu período de treinamento, assim, as 4 semanas de treino, como que elas foram acontecendo? Vai me contando, assim, bem cronológico. Na semana 1, como tu se sentiu, enfim. Então, na semana 1, eu fazia, como eu te disse, prints da minha fotinha, eu fazia lá, né, uma selfie para ver como é que eu tava e não me pesava. Na semana 1 eu pesei na segunda-feira e aí, tipo, estabeleci para mim que eu ia pesar segunda e na outra semana. Até para não criar uma expectativa de muita perda de peso, porque a gente sabe que tem pessoas que chegam a perder 11 quilos em um mês, né? Eu sou uma pessoa sedentária, sou uma pessoa com asma, sou uma pessoa que estava... Boa, Dani. Super obesa. Deixa eu te interromper, muito bom tu colocar isso, porque as pessoas perguntam assim, de onde é que surgiu esse número, né? Esse número, né, de 11 quilos em 30 dias foi o melhor resultado de um aluno dentro desse programa, né? Por isso que a gente utiliza isso. Né? A média, né, das pessoas, depois a Dani vai falar dela, né, mas a média das pessoas fica em torno de 5 a 7 quilos. Né? Essa é uma média. Né? Mas teve uma pessoa, inclusive tem o depoimento dela lá no nosso site, né, que ela perdeu 11 em 25 dias, não foi nem 30. Nossa. Mas enfim, Dani, não querendo te atrapalhar. Né? Não, mas eu acho super válido, a gente está aqui para fazer esse diálogo. Até finalmente eu estou conversando com você pessoalmente, eu acho bem legal essa possibilidade também de dar esse feedback, né? Então, nessa primeira semana eu fiz, então, treinos, foram 2 treinos, né? A gente teve 2 treinos e o extra de final de semana. E eu falei, beleza, facinho, vou tirar de letra. Aí, na segunda seguinte, eu me pesei, já tinha perdido mais de 1,2 kg na primeira semana. E, claro, articulando o que a gente tem na leitura do e-book, tem um cuidado com a alimentação. Você não vai seguir comendo muito, né, sem nenhum tipo de cuidado fazendo exercício, porque daí ninguém vai ter resultado. Mesmo com o HIIT, né? Mesmo com... como eu digo, Dani, como eu digo, assim, né? Nós temos um método, mas a gente não faz milagre, né? Não, eu sempre pensei nisso, assim, cada vez que eu ia pensar na minha alimentação, e até mudou um pouco a rotina de alimentação da casa, isso foi legal, a gente trocou açúcares, a gente trocou arroz para integral, a gente trocou macarrão para integral, bolacha, eu ainda brinco, bolacha recheada por castanha, por cookies jasmim, que são os menores cookies e os com menor gordura, foi bem engraçado isso, mas minha mãe, que tem 76 anos, acabou se beneficiando também porque houve uma mudança na rotina alimentar, né? Então, o que aconteceu? Quando eu vi que foi 1,200 no final da primeira semana, eu falei, nossa, gente, se isso for para um mês, eu perco 5 quilos. E o que é muito impactante para uma pessoa que já fez outras dietas e teve muita dificuldade de perder peso. E eu tô com quase 50 anos, Christian, você sabe, não é mais uma perda de peso de um jovem de 25, 30, 40 anos. Eu já estou chegando no meio século, né? Então aqui tem um outro caminho, a gente precisa... Tem hormônios femininos que impactam em tudo isso. Então aí quando começa a segunda semana, aí a gente já passa para treino segunda, quarta e sexta, mais o fim de semana no extra, aumenta um pouquinho de tempo, começa a reduzir o intervalo entre os minutos de exercício e os minutos de repouso, né? Eu comecei a pensar, não, eu vou pesar na sexta. Eu não vou esperar para pesar na segunda, eu vou pesar na sexta.
Mas aí nem precisei pesar, não. Eu comecei a ver que no final da segunda semana eu estava usando 2 tops por baixo da camiseta, né? Já não era um só, porque já não dava mais aquele um que era para uma pessoa mais gordinha, já não estava funcionando, já tive que botar o segundo. Quando eu fui para a terceira semana, eu fiquei com um pouco de raiva de você, eu já coloquei no e-mail, porque assim ficou difícil acompanhar os exercícios e a rotina, eram 3 treinos mais pesados, de 12 a 15 minutos, um intervalo menor, e aí os abdominais, que eram os treinos extras de final de semana, assim, eu fazia te xingando, com todo respeito, né? Mas eu pensava, meu Deus, Justo. É porque eu acredito nisso daqui que eu vou fazer. E assim, o livro mostra como você chegou a um peso absurdo e como você estava, né? Então, aquilo também me incentivou a dizer, não, se o Cris fez, eu vou tentar chegar não nessa perda de peso, mas vou tentar chegar nisso. E aí, na quarta semana, que foi para mim a semana mais complicada de todas, pela questão da intensidade dos treinos, né? Eu entrei em contato com você e você falou, não, então repete a terceira. E aí depois você volta para a quarta. Então, o meu treino de 4 semanas acabou virando 5, porque eu precisei um pouco mais de tempo para o meu corpo se adaptar, né, àquela intensidade final. E aí eu já estou agora há 2 meses, mais ou menos, nessa função, né? E eu brinco que eu comecei lá 97 quilos e agora eu estou com 82, eu estou muito satisfeita, né? E continuo interessada e seguindo no programa para manter isso e continuo perdendo peso. Então, assim, a minha meta, todo mundo tem uma meta para o verão de 2021, com confinamento ou não, estar com 75, 76, que seria o meu peso bacana, assim, super saudável e, tipo, estaria usando calça 40, calça 42 e olhe lá, que é o E meu Dani, desejo. escuta, 48, tá, Cris? tu começou com? Eu estava usando 48. Agora eu E já estou está? em 44. Já reduzindo para o 42, mas a minha meta é ficar entre 42 e 40. E posso dizer uma coisa para ti? Vai chegar no 40. Eu acredito. Acho que Vai se você chegar. não nos abandonar, né? Se você continuar nos puxando, eu acho que a gente Não. Vou falar uma coisa que é bem legal, assim. Eu fiz o HIIT em casa sem nenhum equipamento. Eu não precisei comprar corda, eu não precisei comprar halter, eu não precisei comprar colchonete, eu não precisei comprar absolutamente nada. O que eu tinha em casa, tipo, eu usei edredom quando era para fazer abdominal no chão, porque eu não Exato. sair para comprar. Então, é bacana também você fazer exercício sem você precisar ter que ter um grande investimento em equipamentos, e luvinha, e não sei o quê, né? E toda aquela coisa de academia que é algo que eu não curto mesmo, assim, não gosto mesmo. E que bom tu ter tocado nesse ponto, Dani, da questão dos equipamentos, porque tudo pode ser ajustável, né? Um colchonete pode ser um edredom, né? É um implemento para aliviar um pouquinho, né, a questão do desconforto das costas. E o que a gente busca com o HIIT 12? Né? Esses exercícios com o corpo diferentes, para motivar, né, para não ficar aquela coisa cíclica ali em cima de uma bicicleta, em cima de uma esteira, né, até a gente brinca com um ratinho de laboratório, né, parando no mesmo lugar. Não, porque aquilo, sinceramente, não motiva, acredito que nem quem trabalha com isso, né, a não ser pessoas que realmente gostam do esporte, né, por exemplo, o ciclismo ou a corrida, né, então tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas não se motiva com aquilo, se motiva com o diferente. E é justamente isso que a gente tentou buscar, né? Eu tentei buscar quando eu montei esse protocolo, né? Tanto que tu pode falar que são diversos exercícios diferentes, né? Nessas 4 semanas, então, né? Mas não tem nada de absurdo de virar cambalhota, essas coisas, né? São exercícios não tem parada de mão invertida, não tem nada disso. Muito bom, Dani, muito bom. Eu queria... Eu acho que fala, Dani. Terminar, Cris, é que eu queria dizer assim, eu não estou desconsiderando aqueles atletas, mesmo os amadores, que fazem Ironman, correm maratona. Aí é um outro tipo de treinamento, não é esse o objetivo do programa, né? A gente está falando de pessoas que querem perder e manter seu peso e tem pouco tempo para se dedicar ao exercício e querem fazer isso com qualidade. Então, não é desqualificando os outros tipos de treinamento, mas é focando naquilo que é viável e é pontual para um público
que tem essa redução de tempo, de espaço, precisa otimizar também as horas do dia, né? Dani, tu falou uma coisa muito importante, né? E é justamente isso, assim, né? O nosso grande público, né? O meu grande público mesmo, são mulheres dos 30 aos 50 anos, né? Que têm filhos e trabalham fora, ou trabalham fora e não têm filhos. Então, é justamente isso. O treinamento é pensado para mulheres que querem emagrecer, treinando em casa, sem que precisem comprar aparelhos sofisticados, né, equipamentos, que comecem assim a entender que não precisam fazer nenhum tipo de dieta mirabolante, dieta restritiva, mas reorganizar sua alimentação, né, Dani? E também mudar a questão da mentalidade, fazer esse giro de mentalidade, né? Justamente tu tocou em todos os pontos, assim. Mas é porque eu estou bem treinada, eu li o livro e assim, eu sou daquelas alunas dedicadas, eu ficava voltando a ele. E assim, como eu já fui magra, porque eu era atleta amadora, né? Então, o meu corpo lembra um pouco disso, eu ficava retomando essas questões que você traz no e-book, que depois nas aulas você também vai colocando. Quer dizer, a parte mais difícil de mudar é essa mentalidade de hoje eu estou cansada, não vou fazer. Hoje o dia não foi bom, não vou fazer. Não, quando o dia não é bom, o que eu faço? Eu saio rindo da aula. E inverte completamente a minha bússola, assim. Eu acho isso tão bacana, porque não é só a questão da endorfina, é tipo, eu não me deixei vencer, né? Pelo meu espírito, pelo meu mau humor, pelo dia frustrado. Não, eu fui lá e fiz aquilo que eu gostaria de fazer. Então, é bem bacana, assim. Eu fico bem feliz. Eu normalmente termino meu dia fazendo treino, porque daí depois eu treino, tomo banho, janto e vou para o repouso, né? Então, eu termino o dia dessa forma. Também poderia começar com ele, né? Mas eu tenho feito no final do dia. É bom tu colocar isso, assim, né? Como tu falou antes, até esqueci de dizer, as pessoas têm que entender que emagrecimento, ele pode sim ser feito em casa. Se a gente fosse falar, por exemplo, como tu comentaste ali do Ironman, né? É uma modalidade. Se eu quero ganhar massa muscular, né? Então eu preciso de uma academia, eu preciso de equipamentos. Mas quando a gente trabalha com emagrecimento, é uma outra situação, né? Outro ponto muito bacana que tu tocou, né? Tu faz os treinos à noite, né? Então a pessoa ela pode fazer como, quando e onde. Por exemplo, né? Tendo um smartphone, tendo um computador, tendo um tablet, a pessoa pode estar em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, em um quarto de hotel, né? Eu não vou dizer banheiro, porque alguns banheiros são pequenos, né? Mas enfim, em pequenos espaços a gente consegue fazer, né, os exercícios. E não tem, não existe desculpa, né? O que eu falo é o seguinte: a inspiração vem de tudo aquilo que a gente vê, daquilo que a gente lê, das coisas que a gente conversa com as pessoas nos motivam, filmes nos motivam, né? Nos inspiram, desculpa. Mas a motivação tem que ser interna, a motivação vem de dentro. Então, usar isso, né, Dani? Desculpa, Cris, eu que te corto aqui, mas é que eu acho que também é importante dizer uma coisa que o HIIT Intensity, ele não propõe uma dieta alimentar. Você não está tirando o lugar de nenhum nutricionista, você não está atravessando, você está dando dicas úteis que estão respaldadas por artigos científicos que você mesmo cita, que dizem que, por exemplo, aquilo que é senso comum, que o açúcar mascavo é menos nocivo e engorda menos do que o açúcar branco. Então, você dá dicas, mas você não vai dizer coma isso em tal quantidade, não. Você diz, cuide da sua alimentação, seja sensato e faça exercícios. Então, acho que isso é bom dizer, né? Porque às vezes os nutricionistas podem ficar meio criar algum problema com você, né? Até para que as pessoas entendam, né, Dani, da onde vem essa base, né, da alimentação? Vem de uma especialização que eu fiz em nutrição esportiva, né, e é justamente isso que tu colocou, né? Eu não tenho a atribuição de formular uma dieta, né? Então é justamente como tu colocaste. O que eu faço? Eu ensino, né? Eu tento ensinar as pessoas a montar uma alimentação adequada, equilibrada, né? Tirar muitas crenças e mitos, principalmente esse do açúcar que tu comentou agora,
né? Porque, independente do açúcar, açúcar é açúcar, a molécula é a mesma. Exato. Né? Aí é como trocar tudo por diet, e se isso fosse resolver nosso problema, nós não somos diabéticos para ter que trocar tudo por diet, né? Então, eu acho que é bem bacana, assim, essa parte que você mexe com a gente e nos provoca a pensar sobre a nossa alimentação, né? Então, o que vale mais? Um quadradinho de chocolate, 40%, ou, né, um chocolate ao leite. Então, são outras relações que se estabelecem. Qual é o prazer que eu vou ter, por quanto tempo, e como é que o meu corpo vai reagir ou vai precisar... Tem um exemplo no livro, se não me engano, que você diz assim, não adianta eu terminar o treino e comer uma barra de chocolate ao leite. Eu acho que é mais ou menos assim que está lá. E aí eu falava, eu estava só pensando nisso na primeira semana, né? Se eu vou comer, vou terminar, vou poder comer. E não, isso tem que ser desconstruído no nosso imaginário, né? E é uma opção, porque ninguém está fazendo aqui o HIIT ou está fazendo adesão ao programa amarrado, né? Você não está prometendo que alguém vai perder tantos quilos. Você está dizendo, você pode perder se você fizer o que eu estou encaminhando. Né? Então, exatamente. De acordo com o seu biotipo, com as suas condições, né? E aí, como aluna bem aplicada, eu perdi bastante. E como tu comentou, né, a gente tem que quebrar uma crença que existe, que exercício é encarado como punição e alimentação é encarada como recompensa. E, na verdade, não. Né? Nós podemos ter os dois em equilíbrio, né? E nenhum dos dois precisa ser nem uma punição e nem uma recompensa. A gente pode conviver com os dois lados, né? Tem um negócio que você falou, agora eu lembrei. Eu tenho um grupo de amigas que sempre fazem esportes, e ela fala assim, hoje é dia do lixo e tal. Tá, aí elas ficam comendo e já ficam falando, amanhã eu vou ter que aumentar o treino, vou ter que correr em vez de 5 km, 10. Gente, mas daí é um sofrimento, então não come o que você vai comer, se isso vai... Você já fica pensando como é que você vai pagar essa dívida de peso? Então pensa, não preciso fazer dessa forma, né? Eu acho bem bacana. E depois, não tem remédio, né? Não tem nenhuma indicação de remédio, de suplemento. É claro que as pessoas devem consultar seus médicos e ver se está tudo bem com a sua saúde, mas também não é nada que coloca a gente em risco. Por exemplo, eu não fiz um exame médico no início, porque era pandemia. Não ia sair para fazer um check-up, eu costumo fazer a cada ano. E é uma coisa segura porque você explica a questão da frequência máxima, eu acho que a gente não falou disso, né? Para que você meio que observe se o teu corpo está chegando em determinado limite. Quando chega ali, você diz, para, agora desacelera e vamos controlar, porque tem também essa preocupação, né, Christian, com esse cuidado com a gente, né? Claro, Dani, com certeza, né? O programa ele foi fundamentado, né, sobretudo na minha graduação em Educação Física, nesta pós-graduação em Nutrição Esportiva e na minha pós-graduação em Fisiologia do Exercício, né, que é basicamente o funcionamento interno do organismo, né, como o nosso organismo funciona durante o exercício. E tu comentou várias coisas pontuais que eu gostaria de falar, né, para as pessoas que não conhecem o programa, né, é justamente isso. Se a pessoa entrar nos módulos e ela for seguindo, ele realmente é um passo a passo, ele é um guia, ele vai te guiando, ele vai te levando e tu vai entendendo de uma forma muito simples, né? Como tu falou da frequência cardíaca, né? Eu não tenho nenhum aparelho, como eu vou medir? Tem lá o modelo de como que tu pode fazer isso sem usar nenhum tipo de aparelho, né? Só pega a tua frequência... Medidas, né? Também tem a explicação de como fazer as medidas. Exato, né? Então, por quê? Muitas vezes, talvez, o peso na balança pode alterar muito pouco, porque tu pode acabar perdendo massa, né? Perdendo gordura e ganhando um pouquinho de massa muscular, né? Então, a medida acaba reduzindo, né? Mas o peso não muda muito. Então, é muito importante as medidas também, né? Porque nós temos vários parâmetros. O parâmetro da balança, o parâmetro do espelho, o parâmetro das medidas, né? E tudo isso, como tu falou, está compilado lá nas 97 páginas do e-book. Exato. E bem didático, né, Christian? Que eu acho que a gente vai entendendo que é um processo gradual que vai se tornando mais intenso, embora o nome do programa seja Intensive, né? A gente vai chegar nesse nível de intensidade lá na 4ª semana, mas a cada semana a gente vai sentindo que está um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais difícil, mas já tem os efeitos, né? Eu esqueci de dizer que eu tiro as medidas toda semana, toda segunda-feira, né? Aí, para ser uma pessoa esperta, eu tiro as medidas de manhã cedo,
Que daí não comi nada, não bebi nada, as medidas é sempre no mesmo horário para entender, mas a gente falou de tamanho, eu parti do 48 para o 44 agora com folga, entendeu? Então, isso para uma mulher é muito significativo, assim, né? Eu acho que as meninas e as mulheres que estão me vendo, elas vão entender do que eu estou falando. É um peso que a gente tira, né? Dani, muito bom te escutar, assim, muito bom, né? E ainda tu vai pontuando várias questões que muita gente tem dúvida nisso que tu comentou, né? Como que é essa área de membros lá dentro, né? Como que funciona. Eu quero te pedir agora, né? Agora eu vou jogar contra a minha pessoa. Quais que foram as tuas dificuldades nesse período? Então, as dificuldades foram maiores quando a gente tinha que fazer um exercício naquela semana que precisava sair do salto para o chão. Então, essa era e ainda é, eu acho, hoje a minha maior dificuldade, assim. Primeiro porque eu sou de uma geração que a gente não fazia ou a gente fazia ginástica aeróbica ou a gente fazia ginástica localizada. E o HIIT, ele mescla essas duas coisas. Você está trabalhando o corpo todo numa aula intensa, curta, né? Então, eu também tive que aprender a fazer isso. Então, acho que a minha maior dificuldade realmente era passar, por exemplo, de um agachamento isométrico, que a gente fala, ou isotônico? Isso, isométrico. Isométrico, isotônico é outra coisa, desculpa, gente. Mas isométrico para um burpee e depois voltar, né? E isso era uma coisa que ainda me causava algum problema. Ou então, quando a gente estava fazendo uma corrida na parede, né? E aí você fica usando toda a sua força, levanta o joelho e impulsiona a parede, e aí tinha que fazer alguma coisa no chão, uma prancha, por exemplo. Isso ainda me dava uma dificuldade. Chegava na terceira, quarta subida da segunda série, eu já pensava, meu Deus, falta 3, eu não vou conseguir chegar. Mas aí era aquela ideia de também a gente usar o nosso bom senso, né? Perdão. Não parar, mas também reduzir a intensidade. Então, eu fazia, por exemplo, uma prancha de joelhos, ao invés de estar uma prancha totalmente subida, né, reta. Então, isso fazia com que eu tivesse mais facilidade para realizar essas transições. Mas já no final, agora, do programa, eu já estava conseguindo fazer isso. Claro, né? Eu não fazia 30 burpees, mas eu fazia lá uns 10, que já era muito mais do que eu tinha feito antes. Então, acho que a gente ser humilde e entender que a gente não precisa fazer no teu ritmo, e você diz isso o tempo todo das aulas, né? Não precisa fazer na minha velocidade, faz no teu ritmo, respeita a tua frequência. Então, isso foi importante, reconhecer a minha humildade também e a minha limitação, né? Então, esses foram os meus desafios. A minha dificuldade maior era isso. Sair daqui da vertical e ir para a horizontal no chão e voltar. Acho que é um desafio para todo mundo até hoje, né? Que bom, Dani, que bom. São dicas assim que a gente espera para melhorar cada vez mais, né? A gente vai acabar melhorando esse tipo de transição de exercícios, né? Porque a gente pensa, né, nessas estratégias, mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Eu brinco que numa das mensagens que a gente trocou, eu sugeri um HIIT mais 50, um HIIT mais 60, brincando que seria específico para um público que é um pouquinho mais velho do que eu, ou da minha idade, e aí você já, na própria aula, e aí você disse que já está fazendo isso, já inseriria, olha, você pode fazer assim, assim ou assim. Então já tem o difícil, o médio e o iniciante, que eu acho que isso qualifica também o processo e faz a gente que está começando no programa dizer, não, eu consigo, que eu estou no iniciante, mas eu vou chegar lá, no avançado, é nesse que eu quero chegar, né? E as facilidades, Dani, nesse processo? Facilidade. Espaço pequeno, na hora que eu quiser, utilizando o equipamento que eu tenho em casa, não só tecnológico, mas tipo, eu não precisei de garrafinhas de água, de pau de vassoura, de elástico, né? Não precisei de uma porta, de uma parede, não. Dava para adaptar no espaço onde eu tinha. Eu fiz aulas no meu escritório, no meu quarto e na sala, né? Então eu fui variando bastante nisso. O tempo, né? Porque no máximo em 20 minutos você tinha feito tudo que você tinha que fazer. Você já tinha alongado, você tinha feito o treino, você já tinha alongado de novo, e aí você já podia seguir. Eu acho que isso é fundamental mesmo, então são os benefícios. E eu acho que a rotina diversificada.
você não imaginava a semana. Não pensa que a semana 1 vai ser igual a 2. Não é. Aí, ou que o dia 2 vai ser igual ao dia 1. Não vai. A gente começa a repetir exercícios, mas não na mesma sequência, não na mesma velocidade, que eu digo assim, duração, 2 minutos, 1 minuto e meio, por 30, por 1 minuto de intervalo. Não, você está o tempo todo tendo que aprender também o programa. Ele não te deixa o corpo memorizar e fazer no automático. Não. Ele vai te provocar a aprender um pouquinho cada vez e se surpreender, né? Tinha dias que eu olhava assim, porque eu não sei se as pessoas já têm acesso, ou quando elas tiverem, você primeiro anuncia os exercícios daquela aula, devagar, né? Isso também está nominado lá nos vídeos, eles estão explicitados em texto, e aí a gente já se prepara, é burpee, é corrida, aí depois você mostra como é que faz, e depois começa a aula. Então, tem toda essa preparação, né, que a gente vai, hoje é burpee, polichinelo é um negócio que eu amo. Não sabia que eu amava tanto, não, mas polichinelo, polichinelo e agachamento, se as pessoas odeiam, eu sou do contra, porque eu adoro. Né? Então, e o que for isométrico também eu gosto de fazer, porque eu acho que me ajuda na questão da idade. Eu tenho artrose no joelho. Eu não falei isso, eu tenho artrose no joelho. Olha. E mesmo assim, não saí nenhum dia com dor no joelho, mesmo fazendo burpee, mesmo fazendo agachamento e mesmo fazendo polichinelo. Pelo contrário, agora eu estou com muito mais equilíbrio, muito mais força no joelho e estou me sentindo muito mais saudável. Até para sair da cama, eu não preciso fazer aquele meio movimento, boto o joelho. Não, já é uma coisa meio automática, o corpo já vai. Então, acho que só tem coisas boas a dizer. Claro, tem a sugestão de fazer o IT mais 50, nós queremos continuar, mas não sabemos esse exercício. Precisa inventar um burpee meio do caminho aí para gente, da minha idade, que nunca fez isso, que os jovens estão fazendo, que eu acho que ajuda, sabe, Cris, para a gente pensar. E eu acho que isso só qualifica o programa, porque burpee, onde você tiver meu nome, bota assim, burpee, eu odeio, sou eu. Eu entendo que ele tem muito efeito e que ele produz um efeito no nosso corpo que é muito bacana. Muito bom, Dani, muito bom escutar tudo isso de ti, assim, uma pessoa extremamente dedicada, né? A gente percebe, sim, que tu seguiu o passo a passo, tu leu o e-book, tu realmente implementou isso, e é o que a gente fala, assim, não é só uma transformação de corpo que a gente busca dentro do programa, né? A gente começa a fazer uma mudança de vida, né? Uma mudança fundamentada a partir dos exercícios. É uma mudança que começa com o pilar dos exercícios, ela passa pelo pilar da alimentação, ela passa pelo pilar da mentalidade, ela passa pelo pilar, né, da recuperação e do sono. E como eu coloco em alguns lugares, assim, das redes sociais, né? Eu sempre coloco isso. A dor passa, mas o resultado fica. Né? É muito isso, assim. E o que a gente busca, Dani, é tudo que tu falou. Não é mudar apenas o externo, mas mudar o interno e mudar a pessoa, mudar a vida da pessoa, acima de tudo. Você falou no começo, né, o que tinha mudado além da autoestima, mas eu acho que, além de tudo que eu já comentei, a autoestima mudou demais. Assim, eu me preocupo agora se quando eu vou pra rua o meu cabelo tá bacana, coisas que eu meio que tinha deixado de lado, porque, sabe, gordinha deixa assim, não sei o quê, embora tenham gordinhas maravilhosas, né, que eu acho que a gente não pode desconsiderar, mas eu não estava me sentindo legal com o meu corpo e não estava me sentindo legal com aquilo porque eu tinha dores, eu não dormia, eu tinha cansaço. Então agora não, agora eu tenho ânimo. Às vezes eu tenho que fazer uma live 6 da manhã, eu já tomei banho, já fiz a maquiagem, já estou pronta para ir para frente da câmera, coisa que jamais eu teria feito se eu não tivesse participado do programa, entendeu? Ter feito realmente o HIIT 12 Intensity. Isso é bacana. E mais os meus filhos falando, nossa, mãe, teu cabelo tá assim, você tá assado. Coisas que eu não quero um estranho falando, eu quero que as pessoas que eu conheço possam me dar feedbacks que me façam pensar, nossa, que bacana, né? Eu não fiz para vocês, fiz para mim, mas vocês estão enxergando aquilo que mudou em mim, né? E eu acho que isso é importante. Dani, para a gente fechar, então, né? O nosso bate-papo, a nossa conversa está muito boa, a nossa conversa. Poderia ficar aqui muito mais, né? Mas eu gostaria que
tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão pensando em entrar para o programa, tem alguma dúvida, ou assim, o que tu falaria para elas, né? E depois, se tu quiser comentar alguma outra coisa que tu não comentou ao longo da nossa conversa, fica à vontade. Tá, Cris, eu acho o seguinte, que eu não acredito em nada que é milagroso. Se você me prometesse 11 quilos no primeiro mês, eu ia dizer, não vou fazer com esse cara. Mas você não diz isso. Você diz, me dê um mês, invista um mês em mim e veja o que você vai ter de resultado. Então, isso meio que me provocou, assim, tá? Ele está dizendo que a responsabilidade é minha. Ele está me dando as tecnologias, né? Ele está me dando as armas, está me dando os caminhos, os segredos, está me ajudando, está me apoiando. Mas precisa ter um movimento meu, né? Então, assim, chegar no HIIT 12 achando que você vai ser melhor que uma bariátrica, já nem chega. Já não chega, não vem que você está vindo para o lugar errado. Agora, você quer mudar de vida, você quer apostar, né? Botar suas fichas em algo que realmente pode modificar, teste os 30 dias, faça que não vai perder a oportunidade. Assim. Então, foi isso. Isso é o que eu acho mais importante. Assim, se dê essa chance de mudar, mas acredite tanto no programa quanto em você, que é essa junção, e aí está um pouco no e-book mesmo, essa ideia de que precisa ter esse pensamento, essa articulação, não deixe os pensamentos negativos, se a primeira semana não perder 1 quilo, se não perder 2, se você chegar no final do HIIT e perder 3, poxa, você perdeu 3, né? Você diminuiu 3, mas você mudou a tua rotina de vida, e é isso que importa, né? Você está tendo qualidade de vida, então eu acho que quem está apostando, tem dificuldade para modificar o seu status quo, né? Como é que está o seu corpo, como é que está a sua relação com a sua saúde, e quer apostar em alguma coisa que vale a pena, eu acho que vale a pena tentar o HIIT 12, e aí fazer como eu, faz uma foto antes, e faz uma foto depois, e aí você vai ser o seu parâmetro, não precisa mostrar para ninguém, né? Porque eu fiz foto de roupa de baixo mesmo, para ver as gordurinhas e tudo que estava posto ali, e ver como que você se enxerga. Então, eu acho que o que eu enxergo hoje, e não estou nem falando do feedback dos outros, é tão bacana que eu acho que vale a pena, sim, fazer o HIIT quantas vezes forem necessárias, e ele meio que se torna uma ideologia de vida, ele passa a fazer parte da gente também. Nossa, Dani, é muito assim, chega a arrepiar o que tu fala, assim, né? Porque é a tradução do que a gente busca dentro do programa. Realmente é isso que tu falou. Tu condensou todo o programa, né, nessa tua última fala. Eu queria agradecer muito pelo teu depoimento, muito mesmo, né? Tu sabe que é esse tipo, né, de depoimento que vai sim inspirar outras pessoas a conquistar outros corpos, transformar outras vidas, né? Então, junto comigo agora, Dani, tu vai ser um canal, né, para que outras pessoas possam também usufruir disso, né? E eu só tenho a agradecer, né, por tu ter dado a confiança no meu trabalho, né, e os resultados, né, o fruto de tudo isso, né, todo o mérito é teu, né, todo o mérito é teu, assim, não, mas de ter se dedicado. Nada seria, eu brigo, sem você eu nada seria nesse momento com relação a essa diferença de peso. Eu acho que tem que fazer um meio a meio aqui, porque o plano, o programa é muito importante e aí a gente também, né? E Cris, se você quiser, em março do ano que vem eu venho mostrar os resultados da Operação Verão, né? Tipo, que eu comecei nesse ano e que vai terminar o ano que vem, que eu espero poder conversar com vocês de novo com 70 e poucos quilos. Vai ser bacana. Mas, com certeza, com certeza. Até já pegando um gancho, né? Tu colocou no ar aí. Em breve, Dani, muito em breve, talvez ainda em novembro, né? Nós vamos fazer um programa ao vivo e online. Então, pessoal que está assistindo e tem interesse, fique ligado, né? Que eu vou postar isso amplamente no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Mas estou pensando em abrir uma turma ao vivo e online ainda em novembro, né? Para fechar. Com certeza, já pode se inscrever, né? Ser a primeira. Os alunos que tem que ter alguma vantagem. Eu quero fazer esse curso também, porque vai ser muito bacana estar com você também presencialmente, poder interagir, né? Eu acho que isso também
É muito legal, assim. Eu sentia falta, às vezes, de conversar com você, dizer, você está vendo o que você está fazendo comigo, né? Fica a dica, Dani, porque nós estamos em fase final de implementação, sim, estamos pensando já as logísticas, né, de como colocar isso, né, no ar, e, enfim, né, deixa o suspense. Por favor, nos avise. Eu tô lá eu assinei aquele grupo VIP para ficar recebendo as comunicações, né? Então, em primeira mão, e também tá podendo fazer adesão às novas propostas que você inventa, que são muito bacanas e que só vão qualificar a minha vida nessa perspectiva de saúde, tá, Cris? Dani, muito obrigado. Fica bem. Um abração para ti. Abraço.